Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 3º Nefe, capítulo 20, no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho a ler 3º Nefe 20 e com a oração e a leitura convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Terceiro Nefe 20, o Salvador Jesus Cristo está entre os nefitas, tá? Ou seja, logo após a sua ressurreição, quando ele visitou os nefitas, quando ele visitou o seu povo do convênio, que estava na América, na terra que hoje chamamos América, que naquele tempo não tinha essa denominação, mas se trata da mesma terra. E ele fez muitas maravilhas entre o povo. Nós vimos em capítulos anteriores que ele abençoou pessoas, curou pessoas, ordenou 12 discípulos, para pregar entre o povo, para batizar pessoas. Então ele estabeleceu o sacerdócio aqui entre eles, Ele ensinou, instituiu o sacramento entre eles. E no capítulo 20, ele já começa, o relato do capítulo 20 já começa com um milagre que nós podemos aplicar em nossa vida. Quando ele foi ministrar o sacramento, ele já tinha ensinado como ministrar o sacramento. Aí, mais uns dias depois, ele ministrou o sacramento novamente. Então, seus discípulos e a população, a multidão, comeu do pão, tomou do vinho. E no 6 ao 8 diz o seguinte: Ora, nem os discípulos, nem a multidão haviam levado pão ou vinho, mas ele verdadeiramente lhes deu pão para comer e vinho para beber. E disse-lhes: Aquele que come este pão, come do meu corpo para a sua alma, e aquele que bebe deste vinho, bebe do meu sangue para a sua alma. E sua alma nunca terá fome nem sede, mas ficará satisfeita. Então, aqui aconteceu um milagre, Eles não tinham levado nem pão, nem vinho. Mas Jesus Cristo verdadeiramente lhes deu pão e lhes deu vinho. Então, em nossa vida, quantas vezes que acontece esse milagre? Que nós, mesmo em tempo de escassez, nós sermos abençoados de forma inexplicável para nós. A única explicação que nós temos é um milagre, um milagre vindo de Cristo. Então nós podemos confiar no Salvador Jesus Cristo, que Ele não esquece de seu povo do convênio, e Ele tem essa capacidade de multiplicar o pão, multiplicar o vinho, no caso,
e tudo o que a gente necessitar. Tá? Nós precisamos procurá-lo e guardar esse convênio, ser cada vez mais entrosados, se é que dá para usar essa palavra, né, no convênio. Nós precisamos ser cada vez mais firmes e ativos no convênio. Então ele multiplica o pão e multiplica o vinho. Aquele que come este pão, come do meu corpo para a sua alma, e aquele que bebe deste vinho, bebe do meu sangue para a sua alma, e sua alma nunca terá fome nem sede, mas ficará satisfeita. Então, como que dessa forma, como que eu posso aplicar, de que forma que eu posso aplicar isso em minha vida? Tá? Então ele vai falando, tá, sobre o povo do convênio. Ele fala sobre a herança da terra e ele fala, como ele estava falando ao povo do convênio, né, aqui na América, então ele falou o seguinte: eis que estabelecerei este povo nesta terra em cumprimento ao convênio que fiz com Jacó, vosso pai, e será uma nova Jerusalém. E os poderes dos céus estarão no meio deste povo, sim, até eu estarei no meio de vós. Tá? Então essa é a terra que o Salvador deu como herança para o seu povo do convênio. Tá? No 25, eis que vós sois os filhos dos profetas, e vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio que o Pai fez com vossos antepassados, dizendo a Abraão: e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Tá? Então, como eles são descendentes literais, né, de José, e são descendentes de José e obviamente de Abraão, né? E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Senhor não esquece de seu povo do convênio. Ele falou isso para dizer, para ajudar eles a lembrar que Ele não se esquece do convênio. Se Ele fez o convênio, esse convênio vai ser cumprido até o fim. Tá? Então Ele deu essa terra ali, a terra de Nefe, como terra de herança para eles. Tá? E Ele falou daqueles que ficaram em Jerusalém, que também eram povo do convênio. No 33, então o Pai os reunirá novamente e dar-lhes-á Jerusalém como terra de sua herança. Tá? Então esse convênio ele vai ser cumprido até o fim. Tá? Pai Celestial, Jesus Cristo, eles não se esquecem de seu povo do convênio. Se foi prometido essa Jerusalém como terra de sua herança para os descendentes de Abraão, é porque vai ser cumprida até o fim. Então se dirá naquele dia, né, na segunda vinda, no 37 diz o seguinte: sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ligaduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Tá? Então, por causa da iniquidade do povo do convênio, do povo e dos gentios que perseguem o povo do convênio, Israel foi dispersa, né? Foi dispersa por causa de sua própria iniquidade e por causa da iniquidade dos gentios que não são o povo do convênio, que perseguem, né, os filhos do convênio. Mas na segunda vinda vai ser dito assim: solta-te das ligaduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Tá? Então o povo do convênio terá toda a liberdade
não será mais perseguido, tá? E terá toda a liberdade para crescer, tá? Diz no 45, fala sobre o Salvador Jesus Cristo. Assim borrifará muitas nações, os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram considerarão. E no 46, em verdade vos digo que todas essas coisas seguramente hão de acontecer, assim como o Pai me ordenou. Então este convênio que o Pai fez com seu povo será cumprido. E então Jerusalém será novamente habitada por meu povo e será a terra de sua herança. Ele está repetindo aqui, né, que esse convênio ele vai ser cumprido até o fim. O povo, o seu povo, né, o povo de Deus habitará Jerusalém, a sua terra, a terra de sua herança. Tá certo, pessoal? Então, esse capítulo tem basicamente duas coisas que mais chamam a atenção, né? Que a primeira, que o Salvador Jesus Cristo, ele provê tudo o que seu povo do convênio precisa. Então nós precisamos ser fiéis aos convênios, né? Nós precisamos lembrar sempre dele através do sacramento, tá? Sempre repetir essa ordenança que na verdade a gente repete, mas a gente sempre precisa dela como se estivesse fazendo novamente ela, tá? Não é uma mera repetição, não é um ritual meramente repetitivo, mas como a gente sempre tem nova necessidade de arrependimento, assim a gente precisa novamente tomar o sacramento. Então ele é sempre um novo, tá? É sempre uma nova ordenança, uma nova renovação das ordenanças. E ele fala sobre o cumprimento dos convênios. Então são basicamente esses dois ensinamentos, tá? O Senhor, ele provê tudo o que nós precisamos, tudo o que o seu povo do convênio precisa. Ele não esquece de nós em momento, em lugar algum, tá? Assim como ele multiplicou esses pães e o vinho, né, que as pessoas não tinham trazido, assim ele vai multiplicar as nossas coisas na nossa vida, tanto as físicas, né, temporais, quanto as espirituais. Então nós seremos, nunca mais teremos fome e nem sede, né, mas a nossa alma ficará satisfeita. Essa é a promessa. Tá certo, pessoal? Então, o que dessas coisas, de que forma que eu posso aplicar essas coisas em minha vida? Primeiro, né, prestando atenção no sacramento, né, cuidando para que o sacramento seja tomado de forma reverente, tá? Quem for portador do sacerdócio precisa ajudar para que o sacramento seja preparado de forma adequada. São todas pequenas coisas que nós podemos fazer. Todos os que têm convênio, né, podem ajudar para que a reunião seja uma reunião reverente, né, para que você demonstre que você compreende o sacramento, né? Então não é um mero ritual. Você precisa demonstrar para as outras pessoas, né, e para si mesmo, para o Salvador, que você entende essa ordenança e que você tem reverência por ela.
Tá? É um pequeno ato que nós podemos fazer. Tá? E confiar no Senhor que Ele cumpre com todas as suas promessas no convênio. Tá? Então, se nós recebemos uma promessa, ela vai ser cumprida até o fim. Tá? Então, nós precisamos nos manter firmes nesse convênio e esperar para que as promessas se cumpram, assim como sempre se cumprem, né? Como a gente já viu muitas vezes se cumprindo os milagres em nossa vida. Então, elas serão todas cumpridas. Então, nós precisamos exercer fé, e é isso que nós podemos fazer no dia de hoje. Continuar nos preparando para o sacramento no próximo domingo e confiar no convênio. Tá certo? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo, que nós possamos todos aplicar essas coisas em nossa vida. E nos encontramos amanhã, então, provavelmente às 6h19. Tá? Certo? Muito obrigado pela paciência. Até mais. Bom dia.